Em nome de Jesus Cristo, amém. Oh, glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, maravilha, maravilha. Aleluia a Deus. Juízes, capítulo 13. É o sexto livro da Bíblia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia, nós temos ela por acontecimentos espirituais, né? Temos a criação, que marca o primeiro período. Aí tem a queda do homem, que marca o segundo período da Bíblia. E aí tem o período dos patriarcas, onde Abraão, Isaac, Jacó, José, eles conversavam com Deus e direcionavam os seus filhos. Era um relacionamento de Deus, os patriarcas e os filhos. Após esse período, veio o período de Moisés e Josué, que eles deram continuidade ao trabalho de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles conversavam com Deus, Deus dava um direcionamento para eles, e eles vinham e falavam com o povo. Então, depois da queda de Adão e Eva, as coisas começaram a melhorar para o povo de Deus quando tinha uma liderança, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Deus prometeu a Abraão que ia dar uma terra prometida. Depois de Abraão se cumpriu lá em Josué. Todos eles morreram, porque aqui na terra tudo passa, inclusive a gente, né? Nesse momento a nossa vida está se esvaindo a cada segundo. É algo muito sério para se pensar. Por mais intimidade que as pessoas tenham com Deus, por mais abençoadas que elas sejam, elas vão morrer, né? Quem não morre, Deus leva a vida, igual levou Enoque e levou Elias. Mas ninguém fica aqui na terra por centenas de anos e milhares de anos. Nem o próprio Jesus Cristo, Deus aqui na terra, ficou, né? Mataram ele, ele venceu a morte, ressuscitou, mas ele foi para um lugar melhor que esse aqui, né? Às vezes a gente vê pessoas tristes, como o bisavô que morreu. O bisavô tem lá seus 94, 98 anos, nem ele está aguentando mais essa terra aqui, e a família toda ficou triste porque o bisavô morreu. A gente fica triste porque a gente quer perto da gente quem a gente gosta, sim ou não? Quem a gente não gosta, a gente não quer muito perto, né? Mas, no geral, a gente quer que todos aqui, nossa mãe viva para sempre, nosso pai viva para sempre, todo mundo viva para sempre, e a gente fica com eles aqui. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer, né? Uma hora, todos nós vamos partir. Todos eles partiram, e depois de Josué partiu, o que aconteceu? O povo de Deus ficou sem uma referência, sem uma autoridade, sem uma liderança. E quando não existe uma liderança, já é da natureza humana cada um puxar para um lado, cada um fazer o que quer. Sim ou não, igreja? Sim. É dose, né? É dose, mas o ser humano precisa de alguma liderança, de alguém que esteja ali puxando a orelha, empurrando e falando, que se não estiver falando, não se cumpre horário, não se cumpre nada. Então tem que ter o patrão lá para pôr falta em quem não vem, mandar descontar mesmo. Tem que ter lá o prefeito para porradar na cidade inteira, e quem passar da velocidade tomar multa, e quando a multa não resolve tem que pôr os pontos na carta, e se não resolve tem que fazer perder a carta, e se não resolve tem que tomar e prender o carro, porque o povo só funciona assim. É ou não é, igreja? É dose, mas é assim que funciona.
né? A gente reclama de pessoas que são chatas, de pessoas que ficam observando regras, de pessoas que ficam sinalizando autoridades, mas a gente precisa disso, porque se não tiver isso, a vida vira o caos, né? O sistema de governo do Brasil é o sistema democrático, onde a maioria decide e a minoria acaba obedecendo, certo? E dentro do que a maioria decide, tem que ter o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O legislativo cria a lei para todo mundo, o executivo executa a lei para todo mundo e o judiciário caça quem não cumpre as coisas. Os irmãos estão entendendo? E no reino espiritual é a mesma coisa. Porém, o que acontece? Deus não muda igreja? Deus está em todas as épocas, em todos os tempos. Deus, ele tratou pessoalmente com Adão, e Adão andando com Deus, vendo Deus, ele desobedeceu a Deus e caiu, pecou, né? Aí o que acontece? Veio Noé falando com Deus, os filhos de Noé viram o poder de Deus que inundou a terra, matou toda a humanidade que não creu em Deus, que não deu crédito à palavra de Deus, mas mesmo assim eles pecaram, né? E o povo de Juízes, que a gente vai ler aqui, eles sabiam de tudo isso, não só sabiam, como muitos deles tinham ajudado a entrar na terra prometida, tinham lutado com os gigantes, foram mais de 30 guerras para tomar aquela terra toda, 31 reinos. E aí morreu o líder. O que aconteceu? Vamos ler aqui, Juízes capítulo 13. Quem achou fale amém. Amém. Servidão dos israelitas sob os filisteus e o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Só até olha para cá. O que é certo, o que é errado, igreja? Não, não é. O que é certo para um não é certo para outro. O que é errado para um não é errado para o outro. Amém? O que tem a ver para um, muitas vezes não tem a ver para outro. Por isso que a gente precisa de uma autoridade maior. Esse povo aqui, eles não tinham uma pessoa de carne e osso ali para dizer o que era certo e o que era errado, mas eles tinham Deus. Deus, ele se manifestava nessa época. Deus é melhor do que um homem comedor de arroz e feijão, sim ou não? Sim. Aparecia o anjo do Senhor. Imagina um anjo aparecer para falar com você. E você sabe que é um anjo, que é uma presença diferente, né? Ali aparecia como em formato de homem, não era com anjos como é descrito lá no livro de Isaías 6, né? Com 6 asas, 2 que cobrem o rosto, 2 voam, 2 cobrem o pé. Não era nesse formato, era um formato de homem, mas eles sabiam que era um anjo. Louvado seja Deus. E esse povo, mesmo tendo contato com o anjo do Senhor, eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, o mal que eles faziam não é um mal que para ele não é mal, para ela é mal, para o outro não é mal, não. Porque, por exemplo, tomar pinga é certo ou errado? Até aqui tem dúvida. Para uns é errado, para outros é certo. Os irmãos estão entendendo? Fumar narguilha é errado. Para uns é errado, para outros é certo. Os irmãos conseguem entender? Uma pessoa que fuma narguilha, para ela fumar narguilha não tem nada a ver, é certo? Né? Comer muito bolo de
chocolate é certo ou errado? Aí. Os irmãos estão entendendo? Então, cachaça, narguilha e bolo de chocolate é quase a mesma coisa. Entra em dúvida. Se você oferecer um bolo de chocolate para determinada pessoa, ele vai falar: o sangue de Jesus tem poder, me respeita. Sério, eu conheço gente que se oferecer chocolate fica bravo. É igual pão. Quem é de academia, se oferece um pão, a pessoa fica brava. Você tem que oferecer uma batata doce para ela, né? Então, o povo de Deus fez o que parecia mal, não aos olhos da sociedade, das pessoas, porque aos olhos da sociedade tem essa mudança, essa divergência, né? Se eu perguntar aqui para 10 pessoas uma pergunta, eu posso ter 10 respostas diferentes. Aleluia. Mas aos olhos de Deus, Deus é soberano, sim ou não? Sim. Então, se Ele é soberano, Ele é autoridade, e eu faço mal aos olhos de Deus, então eu estou perdendo com aquele que provê as coisas para mim. Eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Olha para cá mais um pouquinho. Deus, quando eu estou com Ele, quando Ele conduz a minha vida, quando eu entrego a direção da minha vida na mão de Deus, qual é o benefício? Eu tenho a proteção de Deus, as bênçãos de Deus, a provisão de Deus. Aqui eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, eles pararam de seguir os ensinamentos de Deus. Foi a mesma coisa que dizer o seguinte: não precisamos mais de você, Deus. O que você inventou, Deus, para nós não serve mais. A gente já cansou de tudo isso. Então, quando Deus, ali o texto fala que Deus entregou o povo da mão dos filisteus, a gente pode entender assim: Deus parou de fazer o que Ele sempre fez pelo povo dele. Ele deixou o povo dele a sua própria sorte. Então, quantas vezes os filisteus tentavam invadir Israel e Deus não deixava? Quantas vezes outras nações queriam invadir Israel e Deus não deixava? Deus fazia terremoto acontecer, vinha tempestade, colocava urso no caminho do povo, permitia briga entre os próprios exércitos, e os exércitos, antes de chegarem lá no povo de Deus, se acabavam, se destruía sozinho. Então, enquanto o povo fazia com que Deus fosse o seu Senhor, eles tinham a providência de Deus na vida. A partir do momento que eles agiram como se Deus não fosse nada, não prestasse para nada, eles perdiam a providência de Deus na vida. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 2: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril, não tinha filho. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tem concebido, porém conceberá e terá um filho. Agora, pois, guarda-te de que beba vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberá e terá um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Versículo 6: então a mulher entrou, falou com o marido, dizendo: um homem de Deus. Dá para entender que o anjo do Senhor apareceu como um homem, né? Olha aqui, ó. Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante, olha que interessante, né? Cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse:
eis que tu conceberás e terá um filho. Agora, pois, não beba vinho nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu desde o ventre até o dia da tua morte. Né? Então, olha que maravilha. Olha que maravilha. O povo, embora não ouvisse a Deus, sabia da existência de Deus. O povo, não seguindo os ensinamentos de Deus, que os pais, os avós, os antepassados seguiram e foram bem-aventurados, porque nós temos a tendência a procurar Deus só quando o negócio aperta, né? Eu falo com todos os irmãos, inclusive irmão que está todo dia na igreja. Estar todo dia na igreja é bom, mas precisa estar acompanhado de oração, de jejum, de leitura da palavra, né? Vir para a igreja, para muita gente é difícil, mas para uma boa parte até é fácil. Vir para a igreja é a parte mais fácil de tudo. Agora, pegar a Bíblia e abrir ela e ler ela, ao invés de assistir um filme na Netflix, né? Então, quando a luta, o calo aperta, a gente abandona a Netflix, a gente abandona as coisas e vai orar, ora mais tempo antes de dormir, lê mais a Bíblia, aí lembra que faz tempo que não jejua, quando o calo aperta, lembra até de fazer campanha na madrugada, né? Então, esse povo aqui largou Deus, perdeu as bênçãos de Deus, mas sempre tem alguém que está ali em silêncio, mas está firme com Deus, e por esse alguém que não se aparta de Deus totalmente, Deus sempre faz a obra para despertar a igreja toda, a família toda, o povo todo. Sabe aquele que está ali falando: filho, vai orar um pouco, desliga esse celular, ô meu querido, vamos, né? Vamos para a igreja, quanto tempo faz você não vai para a igreja? Tem sempre esse vaso aí de Deus que desperta o povo para buscar, né? Então, ela viu o anjo, era um homem, é até difícil de imaginar isso, né? Um homem, mas ao mesmo tempo parece um anjo com aparência terrível, né? Mas era um homem diferente, era um homem ali que tinha algo especial, que mesmo sem tocar a gente sentiu um arrepio, alguma coisa, a voz, algo fez ela entender que não era um homem comum, era um anjo do Senhor que estava ali falando, e ele entrega o recado: ó, você é estéril, você não tem condição de dar filho algum, faz tempo que vocês têm, vocês não têm, mas você vai ter um filho a partir de agora. E ele é escolhido de Deus, e pela mão dele vai ter um livramento do povo. O povo está 40 anos aí sofrendo, os filisteus vêm e roubam a colheita, roubam a comida, e humilham os homens, e invadem as casas, e apronta todas aí, vocês não têm como reagir, mas Deus vai usar o seu filho, o filho que você nunca teve, Deus vai te dar, e Deus vai te dar porque ele é um filho escolhido, e ele vai ser poderoso, e vai acabar com essa bagunça dos filhos de Israel. E aí o anjo fala: você não beba, você mãe, não beba bebida forte, nem vinho, mamãe, você também não vai comer comida imunda, e quando ele nascer, você não corta o cabelo dele, não passa navalha no cabelo dele, porque ele vai ser um nazireu, ele vai ter um voto. Ele não fez um voto, mas eu já estou escolhendo ele para ter esse voto. É o chamado de Deus para ele. Aqui pela palavra você vê, né? A gente trabalha em escola, a gente vê que tem criança, o corpo perfeito, mas às vezes uma perturbação. Por quê? Porque a mãe fumava quando a criança estava grávida, a mãe bebia, usava droga quando estava grávida, afetou a criança. Olha que interessante. E a Bíblia, você pega a Bíblia e começa a comparar, você começa a ver que Deus é Deus mesmo, que Deus antes da ciência descobrir, Deus já revelava na palavra. Olha a força da palavra, né? Não bebe não. Não bebe porque ele vai ser nazireu. Nem
mas podia prejudicar um homem que seria um vaso de Deus, um instrumento de Deus para salvar o povo do Senhor. Aleluia, no nome de Jesus. Até comida, se comer desregradamente, prejudica a criança. Que agora não me vem à mente comidas que atrapalham a gestação, mas não pode comer à la vontade porque prejudica. E aí, essa foi a orientação para a mãe de Moisés. Moisés, nossa, cuidado, só para ver se os irmãos estão prestando atenção. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Glórias ao nome do Senhor. Agora nós vamos dar uma pulada aqui e vamos ler mais à frente aqui, Livro de Juízes, no mesmo capítulo 13, tá? Versículo 21. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto Deus. Porém sua mulher disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto, a oferta de manjar, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Depois teve essa mulher um filho, chamou seu nome Sansão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Então, olha só que interessante. Eu uma vez orei, fiz jejum, uma campanha forte, sozinho em Deus, falando: Deus, eu quero o poder de Deus bem forte. Falando com Deus. Eu quero sentir um poder que eu nunca senti. E aí eu fui para uma consagração no Itaim Paulista, e lá eu recebi uma força de Deus tão grande, que eu saí com o olho roxo. Ninguém bateu em mim, mas sabe a presença de Deus? Eu saí com tremedeira, com a perna fraca, com a presença do poder de Deus. Então, cada pessoa tem uma intimidade com Deus, cada pessoa tem algo para contar aí, da transpiração, pode ser frio, você sentir ali uma presença diferenciada de Deus, você fica diferente, mexe com a sua estrutura. Eles aqui falaram com o anjo, ficaram preocupados, falaram: não, a gente vai morrer, a gente viu Deus. A presença de Deus gera um temor, e você vê isso em outras passagens. Isaías viu o céu aberto, ele já era profeta, e ele falou: pronto, eu sou um homem pecador, vivo no meio de um monte de gente de lábios impuros aqui, eu estou vendo o céu aberto, chegou a minha hora, eu vou morrer. Glória a Deus. Mas ao contrário do que naturalmente a gente pensa, estar perto de Deus, receber a presença de Deus, não mata, ela dá força, ela dá uma graça, ela dá poder. A presença de Deus, a pessoa que é mole fica esperta, a pessoa que é raivosa fica calma, a pessoa que é doente a vida toda recebe a graça de Deus, ela até esquece que um dia foi doente. A presença de Deus faz algo acontecer no nosso corpo. Então o menino nasceu e o Espírito de Deus já visitou a criança. Não é muito comum nos dias de hoje, mas crianças recebem o Espírito Santo. Bebezinho de colo recebe o Espírito Santo. Nós temos relatos, inclusive na nossa igreja, de mãe orando e a criança receber a graça. A criança nem fala, mas estava falando em línguas, foi batizada com a presença do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a palavra-chave para nós hoje aqui. A igreja, guarda aí na tua cabeça, guarda aí no teu coração. Então, o menino recebeu o
Espírito Santo. E o Espírito Santo conduzia esse menino Sansão até os campos de Dan, até os locais na divisa aonde os filisteus entravam. Então ele foi crescendo e vendo a maldade e a crueldade dos filisteus pintando e bordando lá em Israel, até que Sansão cresce, se torna um homem. Ali a promessa de Deus era sobre ele, o chamado de Deus era sobre ele, mas até então não tinha acontecido nada, aconteceu nada. Todos nós aqui temos o chamado de Deus. Quem crê, quem entende que tem o chamado de Deus, fala amém. Só que tem alguém aqui que ainda tem a promessa de Deus, tem o chamado de Deus, tem o imã de Deus, tem a palavra de Deus. Por isso Deus te trouxe nesse lugar, mas você ainda não viu Deus te usando. Você ainda não viu Deus te usando e nem sentiu Deus te usar. Quando você ver Deus te usar, sentir Deus te usar, isso vai te dar uma confiança maior. Aleluia. Mas Ezequias, ele sempre cantou aqui na frente, abriu o culto, né? E não queria pregar. Não queria. E aí um dia o Espírito Santo de Deus ardeu tão forte no coração dele que ele não pôde, ele não conseguiu rejeitar o convite para pregar. Aleluia. Ele quis rejeitar, mas o Espírito Santo falou dentro do coração dele, falou ali, fez ele lembrar da palavra que já tinha impactado ele, e ele não pôde rejeitar, veio pregar, e na primeira pregação foi a maior pregação da terra. Glória a Deus. Foi ou não foi, Ezequias? Glória a Deus. Ele acha que não, mas foi um grande culto naquele dia. Né? Então quer dizer, você tem o chamado de Deus, a promessa de Deus é sobre sua vida, o Senhor quer te usar para grandes obras, grandes maravilhas, mas você precisa vir para a igreja ouvir a palavra de Deus. Olha essa palavra que está saindo daqui, está mexendo com você, e a sua cabeça está a 1000 por hora aí, eu tenho certeza. Você está lembrando de coisas, está lembrando de palavras que você ouviu, está lembrando de coisas que aconteceram com você, que você se frustrou, outras que você foi bem-aventurado, né? E está lembrando de coisas que poderão acontecer, mas saiba você que você é escolhido de Deus, o servo do Senhor, e o Senhor é contigo. Aleluia. Se você continuar vindo para a casa de Deus, o Senhor vai te honrar. Aleluia. Se você continuar lendo a palavra, se você continuar louvando ao Senhor, vai chegar um momento que não tem mais como esconder o talento de Deus na tua vida. Aleluia. Né? Olha só, abra agora Juízes 14, versículo 5. Juízes 14, 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Tímina. Chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho do leão, olha que interessante, filho do leão, então um leão jovem, né? Bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fere um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que ele tinha feito. Olha para cá. Então Sansão, ele estava indo para Tímina, para quê? Para casar. Ele estava tendo a vida dele normal, certo? Até então, o pai dele, a mãe dele falou, foi um anjo que falou com a gente, eu era estéril, eu não podia ter nenhum filho, a gente já era velhinho, né? Deus falou que não é para cortar esse cabelo, não beba vinho, não toque em coisa imunda. Quando a mãe estava grávida, ela não podia comer. Ele, depois que nasceu, ele não podia ir em velório, porque o morto fede, o morto tem bicho, o morto é um imundo. O morto é uma carniça, é um corpo em decomposição. Ele não podia chegar perto de nenhum tipo de morto.
Então ele ouviu a história, até então ele é um jovem comum, é uma pessoa comum, está ficando velhinho, e aí chegou a hora de casar, né? Depois pega uma idade e vai casar. E aí ele está indo caminhando para casar, achando que ele vai continuar a vida dele normal. Vem um filhote de leão. Um filhote de leão é tão perigoso quanto um leão. Um filhote de leão é maior que um cachorro, é maior que um pitbull. O leão pesa 200, 300 quilos, o filhote pesa 100. Um pitbull pesa 40, alguém já enfrentou um pitbull aqui? 30 quilos de pitbull já mata um homem e uma mulher. Um filhote de leão, que não é um leãozão, mas ele tem ali 50, 60, 70 quilos, já faz um estrago no ser humano. Quando esse filhote do leão, que achava que era poderosão, foi para cima de Sansão, ele não teve como correr. Tem hora que não dá para você fugir, o problema te alcança. A luta vem para você. E aí ou você toma uma atitude ou morre. Mas se você tiver com o Espírito de Deus, você não vai morrer. O Espírito de Deus vai pegar você. Então, sem ele pensar, sem ele perceber, ele vai lá, pega o leão e rasga o leão, e o leão morre. Glória a Deus. Aleluia. A partir daquele momento, Glória a Deus. a promessa de Deus se cumpre. Glória a Deus. E ele percebe que ele não é um homem comum. E que toda a história da mãe e do pai contada é realidade. Vai chegar um momento que você vai perceber que você não é um homem comum, que você não é uma mulher comum, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, você é chamado pelo Senhor para saquear o inferno, povoar o céu, para seguir a palavra de Deus, para viver pela palavra de Deus. Você não é como qualquer pessoa que está lá no mundo, que bebe, que fuma, que apronta, que faz, que acontece, e que vai chegar em determinado momento da vida, vai ser um derrotado, vai ser uma derrotada. Uma mulher que tem 30 anos e está na presença de Deus é uma jovem abençoada. Uma mulher que tem 30 anos e está lá no mundo e pecou, da adolescência até os 30 anos, está uma mulher acabada, destruída. Um homem de 40 anos na presença de Deus é um garoto. Olha o irmão Walter. E olha que ele tem 50. 5'2" com cara de 38. Agora pega um homem de 52 anos que pecou da adolescência até os 52 anos. Está destruído, está acabado. Muitos deles nem chegam a 50 anos. Então, a pessoa que está aqui precisa entender que Deus tem um grande plano na vida dela e quer usar ela para fazer a diferença. Só que o tempo está passando, você tem que acordar. Moisés morreu, os patriarcas morreram, a gente vai morrer um dia. Então a gente precisa pedir a Deus que Ele venha fazer com que o chamado dele seja despertado na nossa vida o quanto antes. Amém? Então é o seguinte, até esse momento, Sansão obedecia pai, obedecia mãe, obedecia a palavra de Deus, não cortou cabelo, não bebeu vinho, nem no casamento dele, não tocou em defunto. Daí para frente, ele ganha uma confiança além da conta. Ele ganha uma confiança que qualquer ser humano, quando conquista algo, ele tem essa confiança, né? Uma pessoa que tem pouco dinheiro tem medo de ir para o shopping. Sim ou não? Uma pessoa que tem pouco dinheiro tem medo de esticar a mão para o táxi parar. Eu mesmo nunca estiquei minha mão para o táxi. Com medo. Rapaz, eu tenho pouco dinheiro aqui, se eu entrar num táxi desse aí eu vou, como é que eu vou pagar? Os irmãos estão entendendo? Agora a pessoa que já tem um dinheiro a mais, ela fala, vamos almoçar, aonde? Ali no barzinho do Zé Calabresa. Que Zé Calabresa, rapaz? Vamos pro Outback.
tem mais confiança. Vocês não estão entendendo? A pessoa tem confiança. Quando tem pouco dinheiro, ela vai no Brás comprar sapato. E não entra nem na loja, ela pega dos camelões ali, ó, R$50. Quando tem muito dinheiro, ela fala, que Brás o que, rapaz? Vamos logo ali no Ferracinho, democrata. A vida nossa é assim, a gente é assim, né? Não é só na questão do dinheiro. Quem não treinou muito para cantar, tem medo de cantar, mas quando ela treina e canta e dá certo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ela já pega confiança para cantar. Eu comecei tocando a guitarrinha aqui, acho que vocês nem ouviram o som, agora eu estou tocando mais alto que o cantor. E nem aprendi direito ainda. Você vai ganhando confiança. Então, Sansão ganhou a confiança. E aí, ele começou a pensar só nele e não pensar mais na palavra de Deus. Aí ele estava com a mulher, primeiro casamento, ele já começou a olhar as mulheres lá do Filisteu. Ah, eu conquisto aquela lá. Ah, aquelas mulheres para mim. Não, ali está no papo. Aí ele vê um leão que ele mesmo matou, está morto o leão, e dentro do leão tem um favo de mel. Ele pode chegar num defunto, seja ele qual for, não podia, mas ele queria um favo de mel. Então a vontade dele prevalecia a ordem de Deus. Eu quero é o mel, a vontade de Deus fica para lá. Ele pega o mel e toca no defunto. Que era o primeiro elo que ele tinha com Deus. Primeiro elo. De repente ele está lá no meio dos filisteus, conhece Dalila, casa com Dalila, e lá ele quebra o segundo elo dele. Bebe vinho, bebe bebida forte, ele está no meio do povo lá. Ele enfrentou 1000 homens sem espada e derrotou 1000 homens. O leãozinho não foi nada, ali só foi para mostrar que o chamado de Deus era verdadeiro. A cidade fecha lá, ele pega os portões de uma cidade, arranca e joga de montanha abaixo. Ele era forte, ele era famoso, ele tinha poder. Dos 3 elos que Deus deu para ele quebrou 2, faltava 1. Faltava 1. Quebrou um elo, nada aconteceu, está levando a vida normal. Tocou no leão morto, ele matou 1000 homens. Aí ele orou, Deus, eu vou morrer de sede. Deus deu um soco na terra e jorrou água para ele saciar a sede. Ele sabia que quando ele orava, Deus ouvia. Ele bebe vinho na cidade, tranca uma cidade, ele para de frente do portão, puxa o portão, arranca o portão da cidade e ele não percebeu, quebrou o segundo elo, mas ele ainda era forte, ainda era famoso, ainda era poderoso. Olha, nós aqui, cheio do Espírito Santo, falando em língua, tenta arrancar o portão da tua casa. Se já não estiver caindo, eu quero ver se tu arranca. Né? Faltava a última aliança que ele tinha. Faltava a última aliança, que era o cabelo. A mulher Dalila, eu te amo. Me conta o seu segredo, Sansão. Meu segredo é corda. Aí ela vai amarrar ele quebra as cordas. Você não me ama, Sansão. Você está mentindo para mim, Sansão. Eu te amo, mulher. O que é isso? Não é que você usou uma corda só, então põe 2. Aí ele quebra as 2 cordas. Ele começa a brincar com o pecado. Brincar com o pecado, irmão, é bom ou é ruim? É ruim depois você quebra a cara, mas antes de quebrar a cara é bom demais. Se fosse ruim, ninguém brincava com o pecado. O pecado é saboroso, é gostoso. É depois que peca que você vê o prejuízo. Daí ele, achando, sei lá o que passou na cabeça dele, que não ia acontecer nada, ou então água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Dalila falou, vou te abandonar, que você só me engana. Ele revela para ela a verdade.
é o meu cabelo. Se cortar meu cabelo, acaba a minha força. Não era o cabelo, era a aliança com Deus. Ele já tinha quebrado 2 alianças, faltava uma. Aí a mulher conta para os inimigos, cortou o cabelo dele, os inimigos vêm, leva ele, porque ele não tem aliança nenhuma com Deus, era só 3 que ele precisava manter, ele já não tinha mais nenhuma aliança com Deus. A pessoa, quando perde as alianças com o Senhor, ela perde a proteção de Deus, perde a manifestação de Deus na vida, ela perde a presença do Espírito Santo, ela fica sem força. Por isso que tem gente que se arrasta para vir para a igreja, tem gente que se arrasta para orar, tem gente que se arrasta, não quer nem se ocupar com nada, não quer saber de nada, porque muito provavelmente perdeu quase todas as alianças, está na última aliança e nem sabe. Prenderam Sansão, furaram os olhos de Sansão e humilham Sansão. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, for sem sabor, não serve para nada, é jogado fora para ser pisado pelos homens. Então Sansão não iluminava mais, Sansão não temperava mais, era insípido, agora ele está sendo pisado pelos homens, e ali ele vai passando o tempo, sendo humilhado, permanece cego, Deus não cura a cegueira dele, mas num determinado dia ele está lá no meio da idolatria, no meio da feitiçaria, no templo Dagon lá dos filisteus, e ele faz uma oração: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, dá de novo a força aqui para eu mostrar que o Senhor é Deus e que não é nada. Senhor, dá mais uma chance para mim. Aí os filmes, os desenhos querem dizer que o cabelo cresceu e aí voltou a força dele. Não, o cabelo já estava grande lá, faz tempo, mas a força de Deus voltou a partir do momento que ele orou e buscou a presença do Senhor. O Espírito de Deus, que ele perdeu quando quebrou a terceira aliança, volta, e ele vai lá e derruba as colunas principais do templo, e naquele momento ele consegue matar mais filisteus e mais inimigos do que quando ele via. Aleluia, Deus. Termina a história de Sansão. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Você sabia que você tem poder? Glória a Jesus. Que você é poderoso? Os homens de Deus, nenhum na Bíblia foram iguais. Abraão foi poderoso porque foi obediente. Jacó foi poderoso porque foi persistente. Salomão foi poderoso porque era sábio. Davi foi poderoso porque era guerreiro. Amém? Aleluia. Moisés foi poderoso porque a mãe dele orou e entregou ele na mão de Deus. E ele foi criado lá no palácio com o propósito de Deus de salvar o povo do Senhor. Você é poderoso e Deus quer revelar para você qual é a arma que Ele te deu. A gente conhece irmãos que vai pregar, é fraquinho para pregar, mas na hora que canta, a igreja se derrete. Tem irmão que é ruim para cantar, ruim para pregar, mas na hora que ora, o poder de Deus se manifesta na igreja. Tem irmão que não ora, não canta, não prega, mas se chamar 10 pessoas para vir para a igreja, 15 comparecem na casa do Senhor, porque a arma que Deus deu é o evangelismo. Tem pessoa que o dom dela é cuidar da casa de Deus. Se põe eu para cuidar da casa de Deus, vão mexer, os irmãos vão entrar aqui e falar: misericórdia, como essa igreja está bagunçada. Mas tem gente que cuida da igreja, todo mundo entra e fala: nossa, que cheirinho bom, olha que coisa maravilhosa, olha que como arrumaram direitinho. É a arma que Deus deu. Todo mundo tem uma arma de Deus e só sabe qual é a arma de Deus quem está em contato com o Senhor. De Sansão muita coisa aconteceu e Jesus nasceu. Jesus nasceu uma criancinha pequenininha, igual Sansão,
cresceu igual Sansão, viveu normal igual Sansão, amém? Até o dia que Jesus falou, agora é a hora, e foi até o Rio Jordão e foi batizado. Aleluia. Graças a Deus. Então muitas pessoas já fez igual a Jesus, já se batizaram. Quem é batizado, levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Tem alguém que não é batizado? Todo mundo é batizado? Então vocês estão igual a Jesus. Glória a Jesus. Quando Jesus saiu do batismo, das águas, o que aconteceu? O Espírito de Deus, como pomba, veio descendo e pousou sobre Jesus. O próprio Jesus recebeu o Espírito de Deus. Aleluia. Jesus fez grandes obras, grandes milagres, morreu, ressuscitou, ficou 40 dias aqui e falou, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o meu Espírito para cada um de vocês. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. 10 dias depois que Jesus subiu, no dia de Pentecostes, que quer dizer 50, Jesus ficou 40, nos 50 dias, o Espírito de Deus desceu sobre todos os que perseveravam em oração dentro da igreja. Você lê em Atos 2, você vê que depois que receberam o Espírito Santo, eles continuaram a mesma coisa. Igual Sansão, até o momento que eles foram confrontados. O que confrontou Sansão foi um leão. O que confrontou Pedro, sabe o que foi? Não foi leão, não foi gigante. Ele está indo para a sinagoga, um aleijado está na frente dele, e o que confronta ele é um aleijado falando, me dá uma esmola, pelo amor de Deus. Ele enfia a mão no bolso, procura dinheiro, não tem dinheiro, mas ele está sendo confrontado. É o Espírito Santo que está trabalhando ali. E aí ele fala, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. O aleijado levantou e ficou de pé. O Espírito de Deus está nesse lugar, e alguma coisa vai acontecer. Você vai ser confrontado, cada pessoa vai ser confrontada de um jeito diferente, e você precisa receber o Espírito de Deus. Na hora que você for confrontado, seja um leão, seja um aleijado, seja o que for, o Espírito de Deus te usar para cumprir o papel, a promessa de Deus na vida de quem quer que seja. Eu convido você a ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilha. Oh Deus maravilhoso. Deus poderoso. Glória a Deus. Nós vamos orar, irmão. Deus, bendito é o teu nome. Aleluia. Todo mundo aqui é batizado, Todo louvor. Deus. com exceção das criancinhas aí. Aleluia, Jesus. Então você vai orar. Acabou as palavras da tua boca, Glória a Deus, Jesus. você vai fazer o quê? Vai parar? Glória a Deus, Jesus. Você precisa receber o Espírito Santo. Aleluia. Então você vai dar glória a Deus, você vai falar aleluia. Fala 100.000 aleluia, até você receber o Espírito Santo. Fala 1 milhão de glória a Deus, até você receber o Espírito Santo. Fala louvado seja Deus, fala para Deus, Senhor, me visita. Você não pode fechar a boca, não pode ficar calado aqui agora. Você tem que orar até o fogo descer, até o Espírito Santo te envolver. É para dar glória, não é para sair. Recebe o poder de Deus. Oremos,
frutíferos. Leia a Bíblia e você vai saber as alianças que Deus fez para você. Não vamos para Jesus, mas você vê o mensageiro da aliança. Você sabe que essa casa também é sua, né? A casa é sua. Cadê a pequena? Vai correndo. Como sempre. Tá matando a saudade, literalmente. Então tá certo, tá direitinho. Tá. Vamos embora, irmãos? Amém. Até terça-feira, se Deus quiser. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amanhã tem oração aqui, das 7h30 em diante. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está sobre nós,